7h08, pauta 2. O TRE Paraná aponta inconsistências na prestação de contas da campanha do senador eleito Sérgio Moro. A equipe do ex-juiz precisa apresentar a regularização até hoje. A Corte Eleitoral Paranaense emitiu um parecer solicitando esclarecimentos no início da semana. Desta forma, Sérgio Moro e seus suplentes, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, todos do União Brasil, precisam prestar esclarecimentos sobre os gastos. Sobre a intimação publicada no mural eletrônico do TRE, a chapa tem até hoje para se manifestar a respeito do relatório de diligências feito pelo tribunal para promover as eventuais regularizações. O prazo para a prestação de contas das candidaturas se encerrou no último dia 1º de novembro e foi cumprido pela chapa do juiz. Entretanto, as inconsistências verificadas obrigam a equipe de Moro a retificar o processo. Entre os itens apontados pelo TRE estão o descumprimento da entrega de relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral e receitas sem identificação do CPF ou CNPJ nos extratos, impossibilitando então a verificação da identidade dos doadores e o cruzamento de informações com o Sistema Financeiro Nacional. Além disso, a Corte Eleitoral ainda ressaltou que foram identificadas doações feitas de outros candidatos ou partidos com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas. Por meio de assessoria de imprensa, Sérgio Moro informou que o TRE apresentou um relatório padrão de prestação de contas, o que é natural nesse período, e que a equipe jurídica já está em contato com a contabilidade da campanha. Também ele destacou que todos os documentos solicitados serão apresentados dentro do prazo previsto. Então, são perguntas e questionamentos importantes do TRE, né? Me parece no primeiro momento mais protocolar, mas o Moro vai ter que apresentar suas explicações para que a sua candidatura e a sua eleição seja inclusive confirmada. Eu lembro aqui que muitos candidatos não tratam com a atenção necessária as suas contas de campanha, e isso pode inclusive gerar um problema mais temido para qualquer candidato, que é ser impugnado ou ter a sua candidatura questionada ou até perder a eleição no tapetão, Pedroso. O tapetão entre aspas aqui, porque é o seguinte: as regras do jogo são as seguintes: você tem que concorrer, ter mais voto e cumprir as regras. E as regras passam por uma questão orçamentária, uma questão financeira, uma questão contábil que é bem rígida. Então é importante agora que o Sérgio Moro responda essas questões, até para que não só a justiça, mas também a sociedade fique mais tranquila em relação ao que foi feito durante as eleições. Mark, você traz um elemento fundamental. As regras do jogo, elas devem ser cumpridas absolutamente na íntegra. E você alerta aqui essa questão de que muitos candidatos tratam como algo menor. O eleitor de Curitiba, os moradores aqui de Curitiba, eles têm um exemplo claro: o Éder Borges. A questão dele, da possibilidade dele perder o mandato, foi cassado, perder toda aquela possibilidade, inclusive a condição de elegibilidade, é justamente por um problema de prestação de contas. Ou seja, parece um erro formal, parece aquele famoso, olha, não dá nada, mas na prática dá sim. Porque já tem poucos controles. Vamos combinar: o uso do recurso do fundo eleitoral, do fundo partidário, alguns instrumentos de campanha, eles têm poucos instrumentos de controle. Então, esses instrumentos de controle, por mínimos que sejam, eles devem ser cumpridos na íntegra. E agora, quando a gente trata do Sérgio Moro, eu gostaria de trazer um outro aspecto aqui. Esse é um alerta para ele. Muitos candidatos, Mark, algumas dessas irregularidades, eu acompanho campanhas eleitorais, né, sigo muito tempo nesse meio, muitas dessas irregularidades em outros momentos seriam tratados de fato como uma mera nota que seria encaminhada e não teria problema algum. Como nós estamos tratando do Sérgio Moro, que tem uma dificuldade, que tem um problema com o establishment, né, com o que está posto no circuito político, no circuito jurídico, ele precisa de uma atenção redobrada. Porque qualquer coisa que com outro candidato passaria normalmente, com ele não. Basta lembrar o que aconteceu com a disputa dele para presidente, a forma como ele foi rifado ali pelo Podemos, a questão da filiação partidária, outros aspectos. Então fica um alerta: mais do que ser absolutamente correto, mais do que prestar as contas de forma absolutamente transparente, ele precisa estar atento, porque as contas dele, os atos dele serão acompanhados com lupa. Isso agora, nesse momento eleitoral, e ele também pode esperar esse tipo de resistência lá no Senado Federal. Ou seja, qualquer mínimo deslize ou aparência de deslize vai ganhar uma repercussão que com outros políticos não ganharia.